ver algumas passagens do Talmud, algumas citações que nos falam sobre pensamentos da pessoa, sobre pensamentos, cogitações, etc. Nos conta o Talmud, no Tratado Brachot 28b, quando adoeceu Rabi Yochanan ben Zakkai, quando ele estava à beira da morte, a sua doença final da sua vida, e ele era o grande líder espiritual da geração, os alunos vieram visitá-lo, ele estava acamado, enfim, uma doença grave, e os discípulos importantes, que eles todos eram também grandes sábios, vieram visitá-los, e quando ele os viu, ele começou a chorar. Perguntaram aos alunos: Rabbeinu, nosso mestre, luminar de Israel, base, o fundamento do nosso povo, etc., por que o senhor está chorando? E ele respondeu: porque eu estou pressentindo o final da vida. E se eu fosse me apresentar diante de um rei de carne e osso, que hoje está aqui e amanhã está no túmulo, se ele se enervasse contra mim, a sua ira não seria uma ira eterna, e se ele me prendesse também, essa prisão não seria para sempre, e até mesmo se ele tirasse minha vida, ele não estaria me retirando da vida eterna. E mais do que isso, eu poderia apaziguá-lo, eu poderia, e às vezes seria possível até suborná-lo. Mas mesmo assim, se eu estivesse numa situação dessas, me apresentando diante de um rei, com esse poder todo, um rei de carne e osso, eu também estaria temeroso e também estaria chorando. Muito mais, concluiu Rabi Yochanan ben Zakkai, agora que eu sinto que estou sendo conduzido para me apresentar diante do rei de todos os reis, diante de Deus, que ele é eterno e perene, existe para sempre, para todo sempre, e se ele se ira contra mim, a sua ira é, portanto, eterna, assim como ele é eterno. Se ele me prende também, seria para sempre. Se ele tira a minha vida, a minha existência, não é apenas aqui no plano físico, mas é a vida eterna. E ele é incorruptível, insubornável. Então, eu não devo ficar temeroso, não devo estar preocupado, não devo estar chorando. Esses eram os pensamentos, as cogitações de Rabi Yochanan ben Zakkai antes do seu falecimento, com toda a sua grandeza, com toda a sua bondade, com toda a sua espiritualidade e elevação. Mas na sua modéstia ele se via. E ele ainda concluiu dizendo: não apenas isso, eu sei que diante de mim há dois caminhos, um que leva ao Gan Eden, ao paraíso, e outro que leva ao purgatório, chamado inferno. Eu não sei por qual caminho vão me levar, para qual caminho vão me conduzir. Então, será que eu não devo estar preocupado e chorando? Brulo, disseram o Rabbeinu, eles viram o mestre que ele está prestes a falecer e com os pensamentos que ele tinha nessa hora. Então, eles falaram, querendo aproveitar ainda o momento, falaram: Rebbe, nos abençoe. Eles queriam obter uma bênção do mestre antes do seu falecimento. Amar Lahem, ele respondeu a eles: Eiratzon sheye morah shamayim aleichem kemorah basar vadam. Que seja a vontade que o temor dos céus que recaia sobre vocês, o temor de Deus, seja como o temor que se tem por seres de carne e osso. Os alunos de Rabi Yochanan ben Zakkai, eles por si só já eram grandes sábios, tzadikim, pessoas elevadas, eles ficaram um pouco, talvez, frustrados, decepcionados com essa brachá, com essa bênção que para eles era muito pouco. Adkan, falaram para ele: mestre, só isso, não mais, tudo isso, essa é a única brachá, é tudo que o senhor tem para nos abençoar? Amar Lahem, ele respondeu a eles: não é pouco. Absolutamente não é pouco. Valevai, quisera que fosse assim, porque essa é a natureza humana. Tedu, saibam, vamos ser realistas e verdadeiros. Kshe'adam over aveirá, quando uma pessoa comete um deslize, comete um pecado, a primeira coisa que ele pensa: shelo irani adam. Espero que ninguém me viu, que ninguém percebeu. Não é?
nós temos, quer dizer, o espelho social, o medo da nossa reputação, do que vão pensar, o que vão dizer lá em casa, o que vão pensar de mim, etc. Quisera que em relação a Deus a gente tivesse o mesmo temor, assim como uma pessoa pensa e sempre está preocupada com o espelho social, está sempre pensando o que os outros vão achar dela. Então, quisera, essa é uma grande brachá, que antes de cada decisão e ação nossa, a gente também pense dessa forma em relação a Deus, e isso nos leve a tomar a decisão certa e agir de forma correta.